oh, oh, meu ser e todo meu amor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu amor. Teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão? Amém? Aleluias. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu falo isso para você. Nós merecemos, sim. Como igreja, nós temos feito aqui as coisas aqui na igreja. Temos trabalhado, temos com o seu dízimo, com a sua oferta, nós temos investido. Então, nas luzes aqui da igreja, em muitas áreas, microfone novo, então, tudo que nós temos feito. E tudo isso está pago para a honra e glória do Senhor. Então, também quero falar o valor da oferta das missões. Nós levantamos 670 de oferta de missões, amém? Louva a Deus pela sua vida que você ofertou, que você abençoou a vida de pastores. Ainda a gente vai prolongar mais uma semana, 2 semanas dessa oferta de missões. Caso você sentir no seu coração, eu gostaria que você fosse tocado pelo Espírito Santo de Deus. Existem pastores fazendo a obra onde eu nunca vou chegar, ele está lá. Missionários, eu creio que Deus ele vai te usar para abençoar homens e mulheres que estão no campo missionário, ganhando crianças e jovens. Mas também eu louvo a Deus por esse valor. Pelo valor da igreja, pelo valor simbólico, aquilo que nós fizemos e poderemos melhorar. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe a sua vida. Você que ofertou, você que tirou algo do seu bolso para abençoar. Eu sei que ricamente o Senhor vai te prosperar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, eu ia mostrar o vídeo aqui, mas depois eu mostro no final do culto de cidade, porque o tempo voa, né? E são 7h20, eu quero ministrar uma palavra. Quero falar sobre o Espírito de Cristo. Eu creio que essa palavra vai falar muito forte no seu espírito, como falou comigo. E outra coisa também, essa semana uma capacitação com o pastor Aloísio, com os demais pastores, foi algo para mim poderoso. Algo muito importante para mim estar lá. Então estava eu, o pastor Jailson, o Roberto não pôde estar, o pastor Isaac também, mas nós estamos lá para representar, eu estou lá para representar a igreja e os irmãos quando levam para também ter a mesma visão, o mesmo foco que nós estamos pregando. Amém, irmãos? E o pastor Aloísio, ele nos ensina muito a respeito, né? Não é 25 dias, é 25 anos de ministério, acho que até mais, acho que 26 por aí. O quê? 32 anos de ministério. Então ele tem um bocado de história, né? Experiências boas, ruins, mas está lá fazendo a obra do Senhor e tem aprendido muito. E ele falou o novo normal da vida da igreja. Online, os irmãos estão me assistindo online aí, Deus abençoe a sua vida. Um salve, amém? Os irmãos. Hoje, quem imaginava que hoje nós ia pregar online para as pessoas? Que você ia olhar uma câmera e a pessoa está lá na casa dela, no serviço, onde ela está, ouvindo alguém pregando. Como eu falei, há 10 anos atrás as pessoas falavam que a internet era do diabo. E hoje, nessa paz e a graça do Senhor Jesus, amém, irmãos? Você vê como que muda. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade dia após dia do que nós estamos fazendo para Deus. E ele falou algo, em outubro também nós vamos ter aqui uma capacitação, vou falar, uma imersão. No dia 10 de outubro, vou estar ministrando aqui, o pastor Jair também. Nós vamos estar, o pastor Roberto Felizardo vai estar ministrando aqui também. O pastor Ezequiel, da Igreja Videira de Interlagos, vai estar ministrando aqui também. Vai ser uma imersão, vai ser algo muito bom, com toda a liderança, jovens, adultos. Vai ser algo poderoso para nós. Está lá na sua agenda. Quantos aqui tem a agenda da nossa igreja? Esse semestre. Se você não tem, está lá no grupo, o seu dissipador tem, o seu líder tem, o pastor de rede também tem, só pedir para ele. Nós estamos seguindo a agenda da igreja. Então, dia 10 de outubro, guarde essa data. Nós vamos estar fazendo, vai ter um valor simbólico também em prol disso. Eu creio que será um tempo muito bom.
E nós vamos estar ministrando a respeito disso, o novo normal da vida da igreja. Então, eu creio que vai ser algo importante para nós nos adaptar. Adaptar o que, irmãos? O que está acontecendo? Então, a gente sabe que daqui a alguns anos a tendência é mudar. Então, existem muitas coisas que estão acontecendo muito rápido. As mudanças acontecem muito rápido e você tem que se atualizar. Antigamente, nós tínhamos um celular Nokia, um TIM, sei lá, lembra como que era? Era só usar um celular e eu lembro desse celular, era grosso, caía no chão, não quebrava a tela, não quebrava nada. Hoje é tudo descartável. Hoje o celular quebrou, caiu no chão, quebra a tela, tem que trocar a tela, o conector quebra, enfim. E cada vez mais as mudanças estão acontecendo muito mais rápido. E na vida da igreja também está acontecendo também muito mais rápido. Se você não se atualizar, você acaba ficando para trás. Tanto do mover de Deus, de tanto que Deus quer fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Então é algo que nós precisamos hoje entender isso, que é um tempo de vida. E ontem nós tivemos aqui o nosso encontro com Deus. Deus na cidade, amém, irmãos? Então foi algo poderoso, tinha 41 vidas que foram transformadas para a honra e glória do Senhor. Foi um mover poderoso na minha vida, na vida da equipe, em todos os irmãos que ministraram. Foi algo poderoso. E Deus está movendo. O pastor Roberto também fez encontro lá. Foi algo poderoso. O pastor Riffel já ministrou alguma vez aqui, também fez encontro no prédio dele. Eu perguntei para ele como foi a experiência. Ele falou que foi algo incrível. Irmãos, só de falar algo para vocês. Existem pessoas lá fora que estão assustadas, estão com medo. Mas eu e você, que anunciamos a obra de Cristo, a obra do Calvário, nós estamos aqui para tirar e lançar fora o medo através da palavra de Deus. Eu e você, nós estamos aqui para anunciar as boas novas. E essas boas novas, nós estamos aqui para declarar, para desfazer toda a mentira de Satanás. Você crê nisso? Então essa é a vontade de Deus. E ontem foi o mover de Deus. Vai ter casa de milagre nesse semestre, vai ter outro encontro com Deus em 3 dias. Eu creio que Deus fará maravilhas. 2020 é o ano da oportunidade de nós anunciarmos o reino de Deus. É nós sairmos também do nosso comodismo e exercer a nossa fé. Você sabia que muitas vezes nós falamos, pastor, eu sei que isso é difícil, é complicado, o medo, enfim. Meu irmão, mas se você lê as histórias da Bíblia, se você lê a Bíblia, você vai ver que nunca foi fácil para um filho de Deus, um cristão, pregar as boas novas. Era perseguição, era jogado no Coliseu e ser morto por leões, era crucificado de ponta cabeça, era cerrado ao meio. Você acha que vai mudar hoje para mim e para você? Não vai. Então existe um opositor. Quem é o opositor? Satanás, o seu inimigo declarado para destruir a sua vida, o seu lar e principalmente querer parar a obra do Senhor. Mas ele já caiu por terra. O Senhor tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito dele. E por isso nós precisamos hoje ter o Espírito de Cristo. E nós termos o Espírito de Cristo, tudo muda. Preste atenção nisso, a graça de Deus é algo completamente espiritual. Você consegue compreender isso? A graça de Deus, ela não pode ser entendida pela nossa mente carnal. Preste atenção nisso. O mundo está comemorando algo, eu não sei o que está comemorando. Mas nós devemos comemorar todos os dias que a graça do Senhor nos alcançou. Todos os dias nós temos que comemorar que eu sou amado de Deus. Todos os dias eu tenho que comemorar que hoje eu não tenho mais um jugo, carrego um jugo. Eu tenho que carregar o que a graça de Deus me diz. Então, se nós entendemos que a graça de Deus é algo completamente espiritual, nós precisamos entender que também ela não pode decidir cinida simplesmente com a minha mente carnal, natural. Eu preciso muito mais ainda não andar no raciocínio da carne, mas eu tenho que olhar como um olhar espiritual. Preste atenção, se você ouvir 10 sermões da graça, do favor de Deus, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a viver algo mais intenso diante de Deus. Mas depois, você escuta um sermão de lei,
que você é obrigado a fazer isso, que você é obrigado a aquilo. Os 10 sermões que você ouviu, aquele destruiu todos, porque começou a trazer a lei dentro de você, achando que nós temos que merecer algo e achando que nós temos que fazer algo para Deus. Preste atenção nisso. Então a graça você vai entender quando você mergulhar completamente. Na graça você vai entender quando você entender que, peraí, eu que merecia, mas Ele fez por mim. Ele serviu, eu que merecia, mas Ele disse, eu. Então eu olho para Cristo. Quando estão entendendo, diga amém. Então a graça, você não pode olhar como um olhar natural. Porque muitos saem da graça, porque ele começa a andar na sua justiça própria. Eu mereço. Eu fico falando para mim, eu falo, Deus, sou agraciado pela igreja que o Senhor me colocou como pastor. Existem pessoas mais qualificadas, existem pastores mais qualificados que poderiam estar no meu lugar, mas o Senhor disse, é você. Então entenda algo. Da mesma forma você como um líder de célula, da mesma forma você como um discipulador, ou como um pastor de rede, existem pessoas mais qualificadas do que você, irmão? Sim ou não? Eu reconheço que existem pessoas com mais talento, muitas coisas. A pessoa que ministra sem uma dele fala assim, você não merece, mas eu estou fazendo por você, porque eu te amo. Irmãos, tudo que nós estamos fazendo não é para nós engrandecer, tudo que nós temos que fazer é para engrandecer Ele. Então preste atenção nisso, faz esquecer simplesmente o que é a graça. Então preste atenção nisso, há algo a respeito da graça que você precisa e deve ouvir novamente, porque não é natural. Porque é sobrenatural a palavra de Deus que você carrega em um livro, em um tablet, em um celular, em um notebook. Aquilo que você carrega é a palavra espiritual. Então você vai lendo, vai se alimentando e você vai entender o que eu estou dizendo. Nós precisamos ter o Espírito de Cristo. E quando nós entendermos isso, porque você vai entender, peraí, a graça ela não é algo natural, ela é algo celestial. É o próprio Deus, é o próprio Jesus, é a própria graça de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz que a graça, ela sempre confunde a lógica natural. A graça, ela vai sempre confundir, vai destruir a ótica natural. Por que isso? Porque nos leva a pensar somente com a mente. Porque a graça é a mente de Cristo. Olha que Paulo diz, olha que ele reafirma que nós temos a mente de Cristo. Isso significa que quando pensamos em linha com o evangelho da graça, nós expressamos o coração do Senhor. Oh Deus, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Quantos aqui têm a mente de Cristo? Diga amém. Preste atenção nisso. Paulo está dizendo isso. Ele diz que nós temos a mente de Cristo. Diga para o seu irmão, você tem a mente de Cristo. Pastor, como que eu sei que eu tenho a mente de Cristo? Em todas as decisões que você tomar na sua vida, você pergunta, o que Cristo fazia no meu lugar? Toda vez que você perguntar o que Cristo faria no meu lugar em uma decisão, você tem a mente de Cristo. Porque você está andando segundo o Espírito de Cristo. Você começa a andar no caminho certo. Agora o problema é quando você toma decisões no seu natural, na sua vontade, ou simplesmente você acha que é o melhor na sua raciocínio. Então você precisa entender que nós temos a mente de Cristo. Isso significa quando pensamos em linha do evangelho da graça. Isso expressamos o coração de Cristo. Então podemos dizer que manifestaremos o mesmo Espírito do que houve nele. A vontade de Deus é que possamos crescer até a estatura de Cristo. Posso ouvir um amém? Você vai ter revelação. Entender a graça não é de um dia para o outro. Vai demorar tempo. Mas hoje Deus pode quebrar todas as algemas da sua mente e você viver uma vida de abundância, de graça e de favor no Senhor. Porque não é no seu merecimento, não é na sua vontade, não é o que você acha que está certo, é o que a vontade de Deus é para a sua vida.
Então tudo isso acontece. Em 2 Coríntios 3, no versículo 18 diz que isso acontece quando contemplamos o Senhor. Quando contemplamos o Senhor, somos transformados em glória em glória. Olha o que está dizendo. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Você é o que, irmão? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Então, quando você contempla o Senhor, você está crescendo em glória. Quando você simplesmente está vivendo algo baseado no que a palavra de Deus está dizendo, o seu espírito está sendo o espírito de Cristo, você está contemplando Ele, então você vai crescer. Paulo está reafirmando isso. Oh, irmãos, Paulo foi alguém tão importante, ele é importante até hoje. Oh, que nós possamos ter hoje essa revelação. Se nós queremos crescer em graça, nós precisamos contemplar o Senhor. Quanto mais você contempla o Senhor, mais o Espírito da graça, mais o Espírito de Jesus, mais parecido com Jesus, você fica igual a Ele. Porque o seu coração está dizendo isso, a sua vida está dizendo isso. Então, quando nós completamos o Senhor, temos transformação. Quando quer viver uma transformação em glória e parecer mais com Jesus, digam amém. Agora, essa palavra ela precisa ter clareza para você. Isso que é interessante, que certa vez, se puder projetar para mim, Lucas capítulo 9, versículo 51, 6. Certa vez o Senhor, Ele planejou pousar em uma aldeia de samaritanos. E isso é algo tão poderoso, mas estes não receberam. Os samaritanos, eles não receberam Jesus. Olha que a palavra do Senhor diz, projeta para mim aí. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós e os outros, e é por vós. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo a eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Eles entraram aonde, irmãos? Para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, presta atenção. João aqui é o discípulo amado. É o discípulo ao qual ele pega o seu rosto, encosta no rosto, no peito de Jesus e dorme. Mas olha que interessante, que Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Preste atenção. Você já foi visitar alguém e alguém não te recebeu? Talvez você líder, você discipulador, pastor, um membro. Você foi visitar alguém e falou: não, vamos receber essa pessoa. Aí está lá os seus líderes em treinamento. Pastor Som, você quer que nós oramos para o céu e manda fogo para consumir eles? Talvez no seu espírito alguém não te receber, você ficava irado. Você ia chutar, você ia gritar, você ia espernear, você ia falar muitas coisas. Mas Tiago e João falam isso. Jesus, porém, voltando-se, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Preste atenção, naquele momento, Tiago, naquele momento, João, eles queriam fazer justiça com as suas próprias mãos. Senhor, você quer que eu mando fogo do céu que nós oramos? Pode ter certeza, se o Senhor falasse assim, manda fogo, aqueles discípulos iam orar e o fogo ia cair. Mas Jesus dá uma resposta: vos não sabeis de que espírito sois. Sabe, infelizmente, que alguns como Tiago e João ainda não sabem de que espírito são. E não é um espírito do diabo,
mas é o Espírito de Cristo. O mesmo sentimento que houve em Cristo tem que haver em mim e você, por nós sermos cristãos. O mesmo sentimento de amar uma pessoa que não recebeu Jesus. Jesus pode mandar fogo, mas ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Quantos aqui foram salvos pelo amor de Cristo na cruz do Calvário? Diga amém. Então, se ele viesse para te condenar, eu e você estaríamos mortos hoje. Mas ele veio para nos salvar. O Espírito de Cristo é o Espírito da graça. Qualquer coisa que é fora do Espírito da graça não pode expressar o coração e a mente do Senhor. Nós só conseguimos expressar o amor de Deus através do Espírito da graça, através do favor de Cristo, através da presença dEle. Nós só podemos expressar o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nós podemos expressar o que Ele fez na obra do Calvário, por mim e por você. Mas é interessante que a atitude desses discípulos é o espírito comum do mundo. O mundo tem isso. Olha, você não respondeu a minha mensagem, filho de Balaão. Olha, jumenta. Muitas coisas. Você não me recebeu na sua casa. O espírito lá do mundo, quando alguém faz uma coisa mal contra você, o que você vai fazer lá para o lado do mundo? Vai fazer algo pior. Mas não era o Espírito de Cristo. Aqueles discípulos ainda precisavam ser transformados em glória para ter o mesmo Espírito, porque Jesus disse: você não me conhece, que Espírito sois. Se existe alguma coisa lá no mundo que ainda nos faz remeter que nós somos do mundo, nós precisamos ver os nossos conceitos de quem nós somos, daquilo que nós estamos pregando e daquilo que nós estamos vivendo. Se é Cristo, de fato. Mas não é uma palavra de condenação, não é uma palavra de exortação, é uma palavra de você atentar do que você está fazendo, porque as atitudes dos discípulos eram o espírito comum do mundo. O mundo tem isso. Se fazer alguma coisa para você que você não gostou, ele vai revidar, ele vai tentar te fazer alguma coisa. Se alguém faz um mal para mim, então eu deveria fazer um mal maior para ele. O mundo é assim. Tiago e João queriam trazer o julgamento, condenação. E quantas vezes nós queremos trazer condenação e julgamento por pessoas dentro da igreja, mas também fora da igreja. Mas esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é todas as vezes que você perceber que está sendo julgado e condenado, você deve parar imediatamente, pois saiu do Espírito da graça de Cristo. Toda vez que você julgar, toda vez que você condenar, o Espírito de Cristo saiu de você. Aí é você fazendo um papel que o diabo está fazendo. Está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Nós precisamos entender que nós precisamos crescer. Mas o problema é que presumimos que as pessoas somente vão mudar se ouvirem uma palavra de condenação. Preste atenção nisso. Nós presumimos que muitas pessoas só vão mudar quando ela ouvir uma palavra de condenação. Mas isso é contraditório, porque todos já vivem permanente em acusação e condenação do diabo, e nem por isso ainda mudaram. O diabo está condenando, o diabo está acusando, ele está lá vivendo ainda, e a gente muitas vezes quer trazer isso, mas tem que fazer o inverso. Deus já mudou a sua história, Deus já mudou a sua história, Deus mudou a sua história. Você não é esse bêbado, você não é esse drogado, Deus já mudou a sua história. É mudar, o mesmo espírito de compaixão e mudar. É isso que Deus está falando. Você não está simplesmente, vai ser lançado ao inferno, mas Deus está dizendo que a sua história foi mudada. Ou que nós possamos ter o Espírito de Cristo, irmãos. O Espírito de Cristo. Então, se eles já vivem permanente em acusação, porque o diabo já faz isso, se condenação tivesse o poder de nos mudar, o inimigo jamais o faria. Nós crescemos quando manifestamos o Espírito de Cristo. Fala para o seu irmão que está do seu lado: você cresce quando você manifesta o Espírito de Cristo. Fala, vamos nesses dias manifestar o Espírito de Cristo.
Eu quero falar para você 3 pontos da vida de Paulo, que ele chegou em um nível da manifestação do Espírito de Cristo. O primeiro ponto é a percepção de si mesmo. Nós precisamos ter uma percepção, é o primeiro ponto. Todos nós pensamos que o apóstolo Paulo, ele é o maior dos apóstolos, sim ou não, irmãos? Afinal, ele escreveu 3 dos 4 do Novo Testamento. As suas cartas, elas são repletas de revelações profundas de Cristo. Quantas pessoas que vê Paulo como referencial na sua vida? Levanta a sua mão. Paulo para mim é um referencial de homem de Deus, um homem que declarou muitas coisas. Então é alguém que a percepção de si mesmo. Mas talvez você hoje pode surpreender com a forma como Paulo se percebia. Foi alguém que escreveu vários livros. Foi alguém que escreveu repletas cartas. Ele não via como sendo o maior. Em 1 Coríntios 15, versículo 9, olha o que Paulo diz: porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então Paulo, ele colocou todos os apóstolos como seus superiores a ele mesmo. Eu sou o menor comparado a todos os apóstolos, não os considerando como uma razão ou como maior. Ele colocou embaixo, ele se submeteu dos apóstolos, mas na sua própria opinião. Era a opinião de outra pessoa, sim ou não? Era a opinião de quem, irmãos? Na sua própria opinião, ele colocou, ele disse: eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo, sou o menor dos apóstolos. Se puder abaixar o meu retorno. Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Nós temos que ter aqui a percepção de quem nós somos. Ele dizia isso, irmãos, não era simplesmente por alguma modéstia, ou muitas vezes, não, eu sou o menor, não. Ele entendeu o espírito da graça. Ele entendeu que quanto mais ele diminuía, mais ele crescia no Senhor. Ele dizia isso para viver algo mais intenso com Deus, porque era a sua realidade. Realidade. Pega essa chave para você nesse dia. O caminho do crescimento é da graça, é para baixo. Você quer crescer? Então entenda, quanto mais eu diminuo, mais eu cresço no Senhor. Quanto mais eu me lanço ao Senhor, mais eu cresço nele, porque o caminho do crescimento é na graça, é para baixo. Quanto mais eu quero crescer na graça, mais eu diminuo, porque nós achamos correto de sermos iguais. Nós achamos correto de olhar para mim e para você, nós somos aqui todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo aqui. Mas olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Mas na nossa maturidade, é nos levar a concluir que outros pastores são maiores do que eu. É você concluir que existem pessoas mais qualificadas do que você. É você concluir que tem pessoas que podem estar no seu lugar, mas foi a graça do Senhor que te chamou. Agora você não precisa se comparar. Você sabe quem se compara muito? Criança. Criança, ela gosta de se comparar uma com a outra. Elas gostam de dizer algumas palavras como outras que você já ouviu. Você não é melhor do que eu. Alguém já ouviu isso? Uma criança pega um brinquedo e fala assim: esse é meu. Não, esse é meu. Ah, eu sei fazer isso. Eu também sei fazer isso, mas eu sou maior que você. Aí a outra criança fica pensando. Aí de repente ela fica tão nervosa que ela acaba mordendo e começa, você sabe, aquela briga que acontece. Porque perdeu o argumento. Criança é que ela fica se comparando quem ela é. E você hoje precisa entender que existe uma maturidade diante de Deus, que o Senhor quer te levar na estatura. Quanto mais você serve, mais a graça do Senhor te exalta, mais a graça do Senhor te coloca em posição. Você está conseguindo compreender isso? Isso são chaves que nós precisamos entender. É o Espírito de Cristo. É o que nós precisamos reconhecer em nós. Então criança, ela fala: você não é melhor do que eu. Outra chave que você pode guardar no seu espírito, na sua vida, ter essa revelação, é quando você se relaciona com alguém que você tem certeza que é maior do que você. A sua postura, ela muda de respeito, de honra e de consideração.
Então nós precisamos andar em uma postura, em um posicionamento, falar, existem pessoas melhores do que eu para fazer isso, para fazer aquilo e aquilo. Muda a sua postura, porque você tem um respeito, uma honra, uma consideração. O problema é quando você quer se comparar e achar que você está na mesma estatura, mas não está. Então isso muda. Mas quando você acredita que tem de se relacionar igual por igual, não vai conseguir manifestar o Espírito de Cristo. Que o Espírito de Cristo venha nos diminuir para que Ele cresça em nós. Que nós venhamos ser hoje se humilhar diante do Senhor. Sabe, irmãos, olha que interessante, por outra ocasião que aconteceu nesse texto, mostra na última Santa Ceia, o Senhor, Ele se revestiu de uma túnica, o Senhor simplesmente foi lavar os pés de Pedro. Por ser o maior, o Senhor olha para Pedro e fala, tem que lavar os seus pés, Pedro. E Pedro, ele se levanta e diz, não vai lavar os meus pés. Ele recusou. Mas aí o Senhor fala para ele, se eu não te lavar os teus pés, não tem partes comigo. O que era isso? O Senhor estava dizendo para ele, simplesmente, Senhor, eu quero que o Senhor venha mudar a minha história, mas eu preciso lavar os seus pés, Pedro. Eu preciso que você tenha comunhão, porque Pedro estava salvo. Mas para ter parte com o Senhor, nós precisamos de uma única coisa, irmãos. Nós precisamos ter comunhão. E lá em João 13:8 vai falar isso. O Senhor não disse, não tem partes comigo. Ele disse, isso significa que Pedro ele já tinha salvação. Ele precisava simplesmente entender que o Senhor queria mostrar, dizendo, Pedro, tem partes comigo, eu quero que você tenha comunhão. Você sabe que a religião ela prega que nós servimos Deus. Isso pode chocar, isso pode tocar, mas o Senhor, Ele veio para nos servir. Quando você entende o favor da graça, quando você entende aquilo que o Senhor está dizendo algo para você, está conseguindo entender? Nós servimos ao Senhor, nós andamos com o Senhor, mas o Senhor fala, eu quero te servir, Pedro. Eu quero que você tenha partes comigo. Eu quero que você entenda o meu reino é totalmente do reino aqui dessa terra. Eu tenho que ter comunhão com você. Então para nós termos uma comunhão com o Senhor, nós temos que entender que nós precisamos estar conectados com a videira verdadeira, que é o Senhor. E quando nós estamos conectados, o Senhor está servindo nós. Ele está derramando a graça e o favor dEle. Talvez você nunca pensou nisso, mas Ele te serviu lá na cruz do Calvário. Ele diz, filho, você merece tudo isso. Você merece a morte, você merece a condenação, você merece tudo isso, você merece ir para o inferno, mas eu vou servir você para que você tenha a vida eterna. Uma decisão, é uma decisão, mas nós achamos que nós temos que vir e achar que merecemos algo. Ele veio para nos servir. Quantos aqui foram salvos? Você foi salvo porque a atitude de Cristo fez você hoje enxergar a graça que você talvez nunca enxerga, talvez você não enxergava. Oh Espírito de Deus, o que nós precisamos é ter comunhão. Oh, comunhão é com o Espírito de Cristo. Oh Deus, irmãos, isso é impressionante quando nós entendemos isso. Sabe por quê? Olha que interessante. Estava falando com a pastora hoje, preparando essa palavra. Na sua volta, o Senhor disse que servirá os seus servos. Pastor, onde está escrito isso? Lucas capítulo 12, versículo 37. Nós aqui não fazemos um banquete do rei, sim ou não? Quem está servindo? É o rei? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quantos aqui faz o Ministério Kid? Levanta as mãos. Oi? É o jantar com o rei. Quem está servindo? É os anjos? É o próprio rei que está te servindo, dizendo, eu tenho comunhão com você. Você precisa ter comunhão comigo. Eu vou lavar os seus pés para que você tenha comunhão comigo. Oh, irmãos, isso é uma revelação. Talvez muitos vão falar, não, pastor, eu não entendo isso, eu não quero isso. Então você vai perder algo que Deus quer fazer na sua vida. Ele nos serve. Ele está dizendo, irmão, que na sua volta o Senhor diz que servirá os seus servos. Oh Deus, que nós possamos ter essa revelação,
que tudo é para Ele, nada é para mim, porque o Espírito de Cristo é que Ele, sendo Deus, desceu da sua glória, se revestiu de humanidade e serviu. O verdadeiro servo, ele considera outros maiores do que ele mesmo. Então o Senhor olha para Pedro e fala: Pedro, eu vou te servir, Pedro, porque eu considero você maior. Mas para nossa mente começa a dar várias bugadas. Não, como que é isso, que é isso. O Senhor quer dizer para você hoje que Ele quer te abençoar todos os dias. Ele tem um sim para você todos os dias. Mas agora você precisa ter esse Espírito de Cristo. Interessante que depois disso, Paulo, ele creu. Mas o Senhor então, ele escreveu outro livro que o Senhor deu para Paulo, Efésios. E olha que Paulo escreve lá no capítulo 3 de Efésios, no versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele disse que dentro da igreja inteira ele era o menor. Paulo reafirma isso. Ele nem está referindo ao seu passado. Ele diz que o presente ele ainda é o menor, porque o Espírito de Cristo começa a transformar a vida dele. Paulo ele diz ainda: quanto a mim, Paulo, crescia mais, ele via os seus pecados. Preste atenção, meu irmão, quando você reconhece a graça e o favor de Deus, você vai crescendo na estatura do varão perfeito ali que é Cristo. Você vai glorificando ao Senhor, você vai exaltando ao Senhor, você vai contemplando ao Senhor. E quanto mais você contempla o Senhor, mais parecido você fica com Cristo. E quanto mais você olha para você e vê quantos de pecados e falhas você tem. Deus, eu sou estourado. Deus, eu sou isso. Mas eu entendi, Deus, que a sua graça é o seu favor sobre a minha vida. Mas preste atenção, quanto mais ele crescia, ele via o pecado dele. Mas é evidente que ele via tudo isso debaixo da onde, irmão? Da luz, da graça do Senhor. Ele diz que lá em Timóteo, 1 Timóteo 1,15, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele sabia de onde que ele era, ele sabia, a carne dele gritava, mas ele sabia uma coisa: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que é Cristo Jesus, e veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O Espírito de Cristo, ele entender que ele precisava se esvaziar, dizendo assim: essas pessoas precisam ser salvas, eu preciso. E você vai se espantar muito mais sobre as atitudes de Paulo. Ele fala algo muito interessante: ele cresceu na graça de Deus, mas parece que quanto mais ele avançava, mais ele via que ele não era perfeito. Preste atenção, quando nós crescemos na graça do Senhor, quanto mais você começa a se enxergar quem você é, você fala: ah, Deus, eu sou isso, porque a tua palavra diz que não habita bem algum em mim, na minha carne. Então quanto mais eu vou crescendo, mas infelizmente é ao contrário. Quanto mais nós vamos crescendo, nós achamos que tem alguma coisa boa em nós. Nós achamos: olha como eu sei pregar bem, olha como eu sei cantar bem, olha o que eu sei fazer, eu lidero uma célula como ninguém. Quanto mais nós crescemos na graça, nós olhamos para a nossa: Deus, é a tua graça que me faz enxergar que eu não sou merecedor disso. Senhor, as pessoas que o Senhor colocou para me liderar na célula, onde eu estiver, isso não me mostra que eu sou uma pessoa ainda que preciso todo dia mudar, porque eu preciso mudar essa forma de pensar, essa forma de agir, porque a tua graça me capacitou. A tua graça me faz forte. Eu não tenho bem algum. Eu posso ser um profissional pregar, eu posso ser um cantor profissional para cantar, eu posso fazer algum curso para fazer você motivar a chorar. E você: nossa, que palavra, mas foi tudo algo profissional. Mas quando Paulo ele via quem ele era, quando Paulo enxergava a situação onde ele se encontrava, que ele era o principal dos pecadores, ele entendeu que ele poderia mudar a forma dele andar, e entender que ele precisava ter o Espírito de Cristo. Está conseguindo compreender essa palavra? Nós precisamos ter uma disposição, porque na graça, quanto mais você vê o seu pecado, mais você entende que foi perdoado. Quanto mais você vê que você precisa mudar, não os outros precisam mudar, não pôr culpa nas pessoas porque não estou crescendo, é você entender. Quanto
quanto mais eu enxergo quem eu sou, é eu que preciso mudar para viver o que Deus tem para mim. Preste atenção nisso. Você não deveria viver debaixo de condenação, mas isso não significa que você não possa ser avaliado e ser avaliado. Não é porque você fala, estou na graça, estou no favor de Deus, alguém pode te avaliar. Alguém pode olhar para você e falar, olha, mas você está na graça, mas o que você está fazendo é errado. Não é porque simplesmente nós falamos que nossos pecados foram perdoados, significa que não tem mais pecado em mim. Tem pecado sim. Eu posso vencer o pecado? Sim. Eu posso vencer o pecado? Sim. Aonde? Através de Cristo Jesus. E a verdade é que hoje nós não somos mais escravos. Hoje nós não somos mais pecadores. Nós somos santos. Nós fomos salvos. Nós somos justificados. Mas isso não significa que tem imperfeições. Que eu sou perfeito. Que não tem pecado. Tem. Mas todo dia, quando nós olhamos para Cristo, nós vamos nos parecer com Ele. Nós vamos viver como Ele. Nós estaremos na mesma forma. Porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer chegar em você e falar, filho, viva o que eu tenho para você. Oh, meu irmão, mesmo nós sendo justos, ainda há pecado em nossa carne. Pare de buscar Deus. Pare de orar. Não, estou na graça, preciso mais orar. Quem te falou isso? Você precisa orar, você precisa buscar o Senhor no seu quarto, você precisa jejuar não para mudar Deus, é mais para mudar você. Deixa a sua carne em casa, deixa a sua carne ver coisas que não prestam. Você vai ver o que os seus olhos estão se alimentando, o que a sua boca está alimentando, o que os seus ouvidos estão sendo alimentados. Agora, quando você entende assim, eu sou justificado, eu não preciso mais disso, porque eu entendi que a graça me alcançou e eu sou muito amado pelo Senhor. Você vê que é uma questão de ótica. Quando você começa a olhar para Cristo, não como alguém que está te devendo algo, mas como você é grato a Ele, o Espírito de Cristo começa a habitar dentro de você e transformar dentro de você. Oh Deus, que nós precisamos entender essa percepção do que nós precisamos viver, do que nós precisamos andar. Nós precisamos viver isso, irmãos. Que a graça do Senhor já nos alcançou. Preste atenção no próximo ponto que Paulo ele avança. Ele fala sobre perdão e juízo. O juízo de Deus veio, irmão, sim ou não? Ou vai vir? O juízo de Deus, nós estamos vivendo o juízo de Deus agora nesse tempo, sim ou não? Não. Mas o juízo de Deus virá, sim ou não? Virá. Mas hoje não é o juízo de Deus. Mas virá o juízo de Deus. Olha que interessante. Como você entende quando você tem o Espírito de Cristo, você começa a crescer e você não precisa mais se reivindicar. Ter o Espírito de Cristo é você entender que você não precisa mais se justificar. Quantas pessoas estão se justificando? Não, eu não fiz isso, eu não sou aquilo. Elas tentam simplesmente mostrar uma coisa que ela não é. Mas preste atenção, quando você entende que a graça do Senhor, você não precisa se justificar. É o Senhor que te justifica, é o Senhor que te guarda. Em 2 Timóteo, Paulo ele viveu algo com um homem que deu muitos males, deu muito trabalho. 2 Timóteo 4, versículo 14, 16 diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existem pessoas que já passaram pela sua vida que te causou muito males? Ou você está vivendo algo com alguém hoje que está trazendo muitos males? Sim ou não? Preste atenção. Esse Alexandre latoeiro, ele trouxe muitos males para a vida de Paulo. Mas ele fez muitas coisas. A Bíblia ela não relata qual foi os males que ele fez. Mas quando você entende males, você entende que ele foi perseguido, tentou suicídio para matar Paulo, tentou muitas coisas, tentar paralisar a vida de Paulo, o ministério de Paulo. Então Alexandre latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, preste atenção, na minha primeira defesa, ninguém foi o meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Paulo está dizendo uma coisa, que o Alexandre latoeiro,
ele trouxe muitos males. Mas também ele diz outro ponto importante, que ele resistiu à palavra do evangelho da graça. Mas também ele diz algo muito importante, que na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta no dia que o Senhor vir requerer quem nós somos, quando Ele veio buscar a sua igreja. Preste atenção, você já passou por alguma situação na sua vida que muitos te apoiaram e falaram: vamos lá, vai acontecer isso, vamos lá. Mas na hora você ficou sozinho na chapada? Sim ou não? Paulo está dizendo que na hora que ele estava passando por algo, ninguém defendeu ele. Mas olha que ele diz: que isto não lhe seja posto em conta. No primeiro momento, parece, irmãos, que Paulo está assumindo uma atitude diferente do Espírito de Cristo. Sim ou não, irmãos? Porque ele está simplesmente tentando fazer que Deus trará a paga, Deus trará a recompensa para a atitude de latoeiro. Aquilo que ele fez com a obra de Cristo, com Paulo diz assim: eu não vou condenar ele não, Deus trará a paga para ele, Deus fará algo para ele. Então no primeiro momento parece que é indiferente que Paulo está vivendo o Espírito de Cristo. Ele diz para Timóteo que Alexandre latoeiro lhe tinha causado muitos males e por isso Deus lhe daria a paga. Preste atenção nisso. Mas não foi essa atitude de Cristo na cruz. O que Jesus fez quando aquelas pessoas começaram a crucificar? E o que o Senhor disse em Lucas 23, 34? O Senhor disse: Deus dará a paga para eles, sim ou não? Olha que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção em algo. Quando as pessoas elas começam a te resistir, não tenta se justificar, não tenta querer mostrar, Deus dará a paga. E Paulo está dizendo algo, que o Senhor, e você vai entender que é da mesma forma que Jesus foi crucificado na obra da cruz do Calvário, simplesmente Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Também não foi a atitude de Estevão. Olha que Estevão disse: Senhor, não lhes impute este pecado, em Atos 6,60. Estevão foi apedrejado, a pedra era de 1 quilo, as pedras que foram atacadas, e ele diz: Senhor, não lhe impute esse pecado, não faça nada contra eles, eles precisam reconhecer o seu amor. Sabe, o mesmo sentimento, o mesmo Espírito que estava em Cristo, Paulo ele começa a se tornar dentro dele, porque quanto mais ele glorificava a Cristo, mais ele ficava parecido com Cristo. Quando Estevão na sua morte, quando as pessoas atacaram ele dizendo: Senhor, eu quero me aparecer mais com o Senhor, eu não vou tentar me justificar o que falam de mim, eu não vou tentar me justificar do que pensam de mim, mas que o Senhor não põe isso em conta, que o Senhor não põe isso em conta, não impute esse pecado na vida desses irmãos, dessas pessoas que não te conhecem. Eu quero dizer para você: o mesmo Espírito que haver em Cristo, que houve em Cristo, tem que haver em você. Você não precisa simplesmente se encher de ira ou de fúria porque falam, pensam de você, mas você tem que se encher. Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Senhor, não impute esse pecado sobre eles, porque eles não conheceram o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o que vai fazer você ser semelhante à imagem e à perfeição de quem Ele é. Aleluias! Irmãos, ele demonstrou o mesmo Espírito de Cristo, mas parece que Paulo ele estava pedindo para que Deus mande fogo. Parece que aqueles 2 discípulos, Tiago e João, parece uma hora se Tiago e João estivessem aqui, eles iam orar e iam mandar fogo. Preste atenção nisso. Não era essa a forma que Paulo estava dizendo, mas na verdade que Paulo tinha era o mesmo Espírito de Cristo. Estevão também, e não guardava nenhum tipo de ressentimento. Eu quero dizer algo para você:
Quantas pessoas estão andando com ressentimento, com pessoas que fizeram coisa com ela lá atrás, e ela está falando, Deus te dará a paga, Deus te dará a paga. Eu quero dizer para você, o que você fez para mim não importa, o importante é se você está resistindo à palavra, porque Deus te dará a paga. Você entende isso, irmão? Quando nós vivemos de um ressentimento do que fizeram para você, e tudo fica claro, porque Paulo está dizendo, tudo fica claro quando ele lê o verso 15. Como projetar? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Fica tudo claro. Quando nós descobrimos que a indignação de Paulo era, na verdade, era a mensagem do evangelho que estava sendo resistida. Ele diz, e tu guardarás também dele, porque ele resistiu fortemente as nossas palavras. Paulo não estava nem aí porque estavam falando dele. Da mesma forma, eu quero dizer para você, você não precisa estar nem aí do que estão falando de você, mas uma coisa que você tem que se indignar é quando as pessoas resistem à palavra do reino de Deus. Quando resiste à palavra do reino de Deus, aí você deve se indignar. E foi aí que ele disse para Timóteo, cuide dele, porque ele está resistindo à palavra de Deus. Ele está resistindo. Se alguém resiste, irmão, o evangelho, ele precisa mesmo é receber a paga de Deus. Quem está? Ouvi um amém lá embaixo. Aqui não. Mas amém. Nós vamos crescer na estatura em glória, em glória. Quem resiste à palavra do evangelho, ele precisa receber a paga do Senhor. Isso é forte que eu estou dizendo para você. Agora você não precisa, eu vou mandar a paga. Não, fica nem aí, porque as pessoas estão dizendo, pensando de você. O problema é quando as pessoas estão resistindo à palavra de Deus. Paulo diz que Latoeiro tinha resistido à sua mensagem. Quantas pessoas estão resistindo à mensagem de Cristo, à mensagem do Evangelho, à mensagem da graça? Quantos estão resistindo? No verso 16, Paulo se refere especificamente àqueles que abandonaram. Paulo está dizendo aqueles que abandonaram ele na chapada. Ele deixa bem claro que ninguém ficou do seu lado quando ele enfrentou delatores, mas ele expressa a atitude de Cristo. Olha que ele expressa, que não seja levado à conta. Muitas vezes porque as pessoas nos abandonam, ou por muitas vezes as pessoas falam mal de nós, pensam mal de nós, e nós queremos que Deus mande a paga. Ele falou, Deus, que isso não seja posto em conta. Nós precisamos ter o Espírito de Cristo. Se alguém faz algo contra mim, irmão, quer dizer para você, já está perdoado. Mas quando produz um evangelho, quando a pessoa está produzindo um evangelho de dano, o evangelho que está sofrendo, ele merece sofrer a paga. E a paga vem de Deus. Está conseguindo compreender? Todas as pessoas que resistem à palavra de Deus sofrerá a paga, sofrerá o dano. E a atitude de Paulo era para com a defesa do evangelho, e a sua postura para consigo mesmo. Preste atenção nisso. Quando alguém resiste à pregação do evangelho, ele se constitui inimigo de todos os homens. Quando alguém está resistindo à palavra de Deus, ele está se constituindo um inimigo a todos os homens. Quando a mensagem ela é resistida, isso significa que as pessoas deixarão de ouvir, por isso não serão salvas. As pessoas, elas podem me resistir, mas eu já perdoo elas. Agora resistir à palavra de Deus sofrerá a paga. Tais opositores, por isso devem receber a paga. Mas quando a ofensa é contra ele, quando a ofensa é contra mim, a atitude de Paulo é de perdão e esquecimento. Esqueça do que fizeram para você. Esqueça o que estão falando de você. Esqueça, prossiga para o alvo. Prossiga agora sim, vão resistir à palavra do evangelho, à palavra do reino. Eles sofrerão a paga. Agora você continua. Você percebe o crescimento de Paulo? Ele começa a entender, eu estava sozinho, todo mundo largou na chapada. Deus, que isso não leve em conta o que eles estão vivendo e o que eles vão viver. Estevão sendo apedrejado, irmão. Deus, não impute pecado sobre eles. Ele entendeu algo, ele entendeu que o Espírito de Cristo, quando eles mais glorificavam, quando eles mais exaltam o Senhor, na sua casa, no seu lar,
mais você fica parecido com Cristo. Terceiro e último ponto, o mesmo sentimento vicário. Em Romanos 9, 1, 3 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito. Paulo deixa uma clareza aqui: testemunhando em Cristo, testemunhando em Espírito, falando a verdade, falando, não estou mentindo, digo em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito, a minha própria consciência, tenho grande tristeza incessante, dor no coração, porque eu mesmo, olha como isso é forte, irmãos, eu tenho dor no coração, eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os meus compatriotas, segundo a carne. Oh, que crescimento explosivo que Paulo chega. Ele se considera anátema. Sabe o que é anátema? Amaldiçoado. Jesus se tornou anátema para que eu e você pudéssemos ser livres. Ele se fez de maldição para que eu e você pudéssemos ser livres hoje. Que o pecado não venha mais estar sobre nós, que a maldição não venha estar nós. Ele fez isso por amor de Cristo. Da mesma forma ele diz isso: eu desejaria ser anátema, ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou e pensou, você poderia hoje receber todas as maldições pelo aquele irmão que não teve revelação de Cristo? Você sofreria maldições por pessoas que estão ainda desprezando o Evangelho de Cristo, que não conhecem o Evangelho de Cristo? Esse é o sentimento e esse é o Espírito de Cristo mais alto e elevado. Cristo se tornou anátema por mim e por você, e ele sabia que uma alma dele. Paulo, ele chega em um top de revelação do Espírito de Cristo sobre a vida dele, e ele faz essa afirmação, preste a falar, dizendo isso, que ele queria ter isso, ser separado do corpo de Cristo, ser lançado ao inferno, para que os seus irmãos não fossem. Que amor é esse? Quanto mais ele contemplava o Senhor, mais ele ficava parecido com Cristo. Você quer ser parecido com Cristo? Contemple Ele. O amor de Cristo vai começar a transformar a sua vida completamente. Você vai começar a viver um estágio maior, você vai começar a viver uma vida completamente. E o que ele diz é tão espantoso que ele afirma isso, que não está mentindo. Eu não estou mentindo, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo. Eu estou dizendo isso, eu não minto. O Espírito Santo é minha testemunha, é a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Mas por quê, irmãos? Por vidas, por pessoas que estão indo para o inferno sem saber, pessoas que estão desesperadas para reconhecer algo, achando que o mundo vai oferecer isso, mas ele está desesperado para anunciar o amor de Deus. Eu quero me tornar alguém amaldiçoado para que essas pessoas não vá para o inferno. Eu não sei você, mas isso me traz um terremoto, uma explosão de dentro para fora. Quando eu olho para esse testemunho do que esse homem está falando, desse Espírito de Cristo, para que nesses dias nós tenhamos o Espírito de Cristo. Paulo diz que desejaria, irmão, se possível fosse, ser amaldiçoado, sendo lançado ao inferno, se isso significasse a salvação dos seus compatriotas. Nunca passou isso na minha mente, essa demonstração, irmãos, do Espírito de Cristo no seu grau mais elevado, de alguém apaixonado por vidas, não pelo seu umbigo, não porque eu vou ter, não porque eu vou merecer, mas saber aquilo que eu posso ter. Paulo diz que não importaria ser anátema, isso significa ser amaldiçoado. Em Gálatas 3:13 diz que Cristo se fez maldição por nós,
Então Paulo demonstrava o mesmo amor de Cristo. Oh, meu irmão, você não precisa se justificar. Cristo vai defender você. Você não precisa falar quem você é um líder, se você é um pastor, se é um discipulador. Para com isso. A única coisa que você só precisa é falar: Deus, eu sei que o Senhor está me justificando, mas eu quero pregar a tua graça, eu quero pregar o teu amor, eu quero ter o mesmo Espírito de Cristo. O que Cristo faria no meu lugar em tal decisões? Quanto mais você contempla o Senhor, mais parecido em glória você fica com Ele. Oh Deus, estou terminando, irmãos. Interessante que esse pessoal, ele perseguia Paulo, irmãos. Por todo lugar aonde ele ia, Paulo era perseguido. Em alguns lugares eles apedrejavam Paulo. Em outros lugares açoitaram Paulo. Eles planejavam a morte de Paulo. Mas Paulo os amava tanto que desejava até mesmo ser anátema. Isso, sabe o que é importante, irmão? É um resultado que ele queria que isso mostrasse, que viesse ter um resultado para a salvação, porque ele decidiu amar o seu próprio inimigo. Quantas vezes nós somos maltratados, nós somos xingados, humilhados, e muitas vezes eu não mereço isso. Olha com quem você está falando. Eu sou o pastor da igreja. Que nós podemos cada dia mais ter o Espírito de Cristo. Eu não quero que me defender. Cristo vai me defender. Ele está me servindo, fala: filho, vai, prega. E é o mesmo sentimento que houve em Cristo, Paulo, ele começa a ter na jornada dele o mesmo sentimento, o Espírito de Cristo, um Espírito de vida. Oh Deus, porque Paulo queria a salvação dos seus compatriotas. Esse é o Espírito da graça, é um nível mais elevado. Esse é o Espírito da verdade, que Paulo contemplou tanto Cristo, que depois de muito tempo ele se tornou tão parecido com o Senhor, que ele tinha o seu coração, a mesma expressão, o mesmo Espírito. Ele tinha a mesma comparação, ele tinha o mesmo Espírito. Por quê? Porque ele estava ali andando uma caminhada junto. Ele tinha o mesmo DNA. Ele é o meu alvo, ele é tudo que eu preciso, ele é o exemplo de eu seguir. Então hoje você tem uma oportunidade de ter o Espírito de Cristo. Deus, essa pessoa está fazendo algo para mim. Não impute pecado sobre ela, porque ela não sabe o que está fazendo. Mas a pessoa que está resistindo à palavra de Deus, que seja ele a paga do Senhor. As pessoas que se levantarem contra você, ore para que o Senhor nem tenha um encontro com ela. As pessoas que falarem mal de você, da sua liderança, onde você for, pede para Deus ter um encontro com ela, mas que não leve a conta o que ela está dizendo, o que ela está falando. E isso é você entender que eles não sabem o que fazem, o que Jesus disse na cruz do Calvário. Oh irmãos, que esse seja o fruto da graça em nossas vidas, a perfeita manifestação do Espírito de Cristo. Vamos entender essa palavra? É uma palavra que talvez você fique assim: Deus, eu pensava que o pastor ia tacar fogo, vem de um encontro. Mas é uma palavra que nós podemos mudar. É uma palavra que nós podemos ser transformados em glória em glória. Você pode hoje parar de tentar de se justificar, tentar de se defender. Paulo tinha argumentos para se defender, sim ou não, irmãos? Claro que ele tinha. Ele foi apedrejado. Alexandre Latoeiro fez vários males contra ele. Falou: Deus, tentou me matar. A palavra do Evangelho sempre foi correr risco. Risco. Desde lá, aqueles homens que começaram a pregar a palavra do Senhor sofreram risco por causa do Evangelho. E hoje nós não queremos correr risco diante de pregar as boas novas de Cristo. Você entende isso, irmãos? Daniel foi lançado em uma cova de leões, correu risco para anunciar as boas novas. Davi foi perseguido porque ele estava inclinado seu coração ao Senhor.
Pedro foi crucificado. Paulo foi decapitado. Estevão foi apedrejado por causa do evangelho, por causa da mensagem da cruz. Homens correram o risco e nós não queremos correr o risco. Então que hoje haja o mesmo sentimento que houve em Cristo. O mesmo Espírito que habita em Cristo tem que habitar em mim e você. Pare de se justificar. Pare de simplesmente de auto se condenar, que eu não sou incapaz. Deus, Ele te fortalece todos os dias. Aleluia. Se coloque de pé. Quero encerrar essa palavra, mas eu quero orar por você. Eu gostaria que você orasse no seu espírito. Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo para vir aqui na frente, mas eu quero que você ore. Quantas pessoas que você talvez já mandou para o inferno? Quantas pessoas que você largou de mão? Quantas pessoas que você simplesmente falou, eu desisto dessa pessoa? Quantas pessoas você falou, não, essa pessoa eu não quero mais, olha o que ela fez comigo. Olha o grau de nível que ela me fez de perseguição. Ela me deu muito trabalho na minha rede, ela deu muito trabalho na minha célula, ela deu muito trabalho nessa igreja. Deus, afasta de mim. Oh, irmãos, olha, esse meu chefe deu muito trabalho. Minha patroa me dá muito trabalho. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Eu quero que você saia daqui mudado, transformado. Eu quero que você saia daqui com a mentalidade renovada. E parar que o mundo não gira no seu entorno, na sua volta. Mas é você lembrar que você está aqui para anunciar o reino de Deus, o governo de Deus, aquilo que o Senhor fala sobre você. E quem é você? Então, se as suas emoções estava direcionando a você, eu gostaria que você orasse. Você e Deus. Não seja como Tiago e João, que estavam naquele momento, que queria que mandasse fogo. E Jesus, vocês não sabem que espírito sois. Existem pessoas que precisam ser salvas. Existem pessoas que precisam conhecer o verdadeiro evangelho da graça. O verdadeiro evangelho da graça é quando nós entendemos, irmãos, que Cristo, o que Ele nos deu, que Cristo, o que Ele nos colocou na minha mão e na sua mão, não é amaldiçoar pessoas, vai para o inferno. Paulo, ele colocou de um grau tão elevado de Deus, de Cristo, ele falou, Senhor, se for necessário eu me separar do Senhor, para que os meus compatriotas sejam salvos, que eu seja anátema, amaldiçoado. Oh, irmão, é isso que eu quero da parte de Deus. A cada dia eu falo, Deus, eu estou orando, eu estou buscando para que o meu coração, para que o meu espírito seja o mesmo espírito de Cristo, para que eu olhar para uma pessoa, que ela não seja uma pessoa descartável, mas que eu olho para ela, ela já me causou tantos males, Deus, tantos danos, mas ela não resistiu à tua palavra, é porque ela não teve revelação da tua palavra. Mas se ela está resistindo à tua palavra, ela merece a paga de Deus. Mas se ela não está resistindo à tua palavra, é um espírito maligno que está colocando confusão, está trazendo perseguição. Senhor, não impute nela pecado, mas que ela tenha revelação. Quanto mais eu glorificar o Senhor, quanto mais eu contemplar o Senhor, eu vou ter o Espírito de Cristo em mim. Eu gostaria que você orasse, para que você venha contemplar o Senhor, se arrependesse. Se as suas falas foi de como naquele exato momento os dois apóstolos mandarem fogo, e o Senhor repreende duramente eles, vocês não sabem de que espírito sois. Oh Deus, comece a orar onde você está. Que o Espírito Santo de Deus comece a falar com você. Abre a sua boca. Pessoas que você desistiu, pessoas que você abriu mão facilmente,
Pessoas que você falou, não, Deus, está dando muito trabalho. Oh, meu irmão, sofro o dano como Paulo sofreu. Sofro o dano como Estevão sofreu. Não impute neles pecado, Senhor. Não impute, Deus, não leve em conta, porque eles me deixaram sozinho na chapada. Mas eu estou aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo, eles não sabem o que fazem. Oh, que o mesmo Espírito de Cristo vem estar em vós. Ore, ore. Condenado era ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. O Evangelho de Cristo é renúncia. O Evangelho de Cristo é renúncia. Se você não quer renunciar, dificilmente o Espírito de Cristo vai fazer você ser parecido. Ele renunciou. Ele se fez como um homem. Andou com a humanidade. Se fez de servo. Mas ele simplesmente andou, vivendo aquilo que o Pai mandou, serviu e hoje está à direita ao Pai. Oh, irmãos, que o Espírito de Cristo vem estar em nós todos os dias, não somente hoje. Para aqueles que resistem à palavra do Evangelho, recebam a paga de Deus, porque estão resistindo o próprio Deus. Mas para aqueles que estão resistindo você, está resistindo a mim, perdoa, porque eles não sabem o que fazem ainda. Eles não sabem. Não sejam alguém que vai condenar. Não seja alguém que vai acusar. Mas fala, Deus, não impute pecados, porque ainda Ele não conhece o teu Espírito, o Espírito da graça, do favor do Senhor. Quando você entender essa palavra, levanta a sua mão e diga amém. O Senhor está dizendo algo para você nessa noite, para que você entenda isso. Que o Espírito de Cristo seja a perfeição da manifestação do Espírito de Cristo. Seja a perfeição. Se alguém bater a porta na sua casa, na sua cara, não ore, Deus, vou orar para mandar fogo. Fala assim, Deus, me dá oportunidades para ganhar o coração daquela pessoa. Me dá a oportunidade, Deus, para me falar do teu amor, Deus. Ela não sabe ainda. Se aquela pessoa passar do seu lado e não te cumprimentar, não leve em conta. Deus, me faça eu constranger ela com o amor de Cristo. Se aquela pessoa não falar com você, desligar o telefone, não responder aquilo que você está dizendo de Cristo, não leve em conta. Oh Deus, eu tenho que achar alguma forma de ela entender do que eu estou falando é de Cristo, é para ela, é para Ele. Então permita hoje o mesmo sentimento que houve em Cristo, o Senhor está dizendo para você que venha haver em você. Oh, em nome de Jesus.
Não leve em conta se falem mal, se pensam mal, se você não foi aceito, se você não é aceita. O mesmo Espírito que houve em Cristo, o Espírito de Cristo, que foi implementado, ingerido, enxertado na vida de Paulo, ele foi transformado em glória em glória. Estevão foi transformado em glória. Que em glória a nossa vida como cristão, aqui da nossa igreja, Videira, Recanto, Mônica, que nós tenhamos cada dia mais expresso em nós o Espírito de Cristo. Amar mais, perdoar mais, até que eles entendam e tenham um encontro com Cristo. Oh Deus, levanta as suas mãos, que essa palavra trouxe revelação hoje na sua vida. Você como cristão, como um homem de Deus, você que está me assistindo como uma mulher de Deus, tem essa revelação de o Espírito de Cristo que vem estar em você todos os dias, que você venha manifestar como Paulo manifestou, como Estevão manifestou, até chegar a um ponto de ser anátema, de ser amaldiçoado, para que aquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo não vá para o inferno. Ele chegou num amor mais elevado, do amor de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e para você. Que esta revelação não seja hoje lançado em um solo duro, rochoso, que simplesmente recebeu, mas não vai cultivar. Eu rejeito isso agora em nome do Senhor Jesus, mas que esta palavra que foi ministrada, ela cairá em terra boa, e ela dará fruto, dará revelação daquilo que você viverá em diante de Deus. Um tempo oportuno, como hoje é um tempo oportuno, de nós termos o Espírito de Cristo, agora e para sempre. Se você crê, diga amém. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Em nome de Jesus. Ele foi julgar, esteja em nós. Esteja em nós. Hoje eu tenho vida. Levante suas mãos. Uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana de favor. Que você venha viver o Espírito de Cristo dia após dia. Abençoe, vai na graça e no favor do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Vai na graça e no favor de Cristo Jesus.